Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Se você chegou até esse canal é porque Deus quer falar com você. Hoje nós vamos falar sobre julgo desigual. Já ouviu falar sobre isso? Tem alguma dúvida? Eu vou te explicar aqui de forma resumida. A Bíblia vai dizer em Amós 3:3, diz assim: acaso duas pessoas podem andar juntas se não tiverem de acordo? Duas pessoas podem andar juntas se não houver acordo entre elas? Não. Por isso nós vamos falar sobre o jugo desigual e o jugo igual. Quando há bois, é colocado neles ali nos dois um jugo ou uma canga, que faz que eles andem no mesmo caminho, na mesma direção. Se não houver isso, cada boi anda para uma direção. E é necessário que eles andem no mesmo caminho para chegar no mesmo lugar, certo? Na questão humana, né, existe também a questão do jugo desigual. O que acontece? Quando você começa a se relacionar com alguém que não profere a mesma fé que você começa a namorar com uma pessoa que não é cristã. Se ela não é cristã, vocês estão entrando aí num jugo desigual. Por quê? Porque as perguntas que você deve fazer: quem é o mestre dele ou dela? Que voz que ele ou ela ouve? Se essa pessoa ela não é direcionada por Deus, não ouve a voz de Deus, se torna um jugo desigual. Por quê? Porque não acredita nas mesmas coisas que você acredita, não tem a mesma fé que você. É como se você fosse namorar uma pessoa de uma outra religião. É um jugo desigual. Acontece de Deus unir um ímpio e uma serva? Existe a possibilidade, Deus pode fazer isso, sim. Mas a maioria das vezes não é o que Deus quer para a sua vida. O que acontece? Vocês têm que avaliar qual Deus ele ouve, qual o mestre que ele está obedecendo. Ela crê na Bíblia? Porque senão é um jugo desigual. Vocês vão andar cada um para um lado. Então, geralmente a mulher sempre sonha em ter o marido, o companheiro ao lado no culto. Aí se casa com uma pessoa que não serve a Deus. Vai continuar até Deus transformar no mesmo caminho sozinha. Então, o que acontece? A segunda pergunta, qual o campo que eu vou servir? Por exemplo, o jugo desigual também ele é para as pessoas que também são cristãs. Por exemplo, você é pentecostal e você começa a se envolver com uma pessoa que ela é tradicional. É o mesmo Deus? Sim. É a mesma fé? É. Porém, há algumas dificuldades. Porque a segunda pergunta é: qual é o campo que vamos semear? Qual é o campo que nós vamos arar? Porque se você é pentecostal, você ama estar no monte, no vale, ama estar em campanha, e o seu futuro cônjuge não gosta de nada disso, não crê nos dons do Espírito, é muito difícil que essa relação dê certo. Outro exemplo: você está namorando uma pessoa que é tradicional e essa pessoa é pentecostal, e o chamado dessa pessoa, ele é missionário. A pessoa sonha em viajar o mundo todo, é a promessa liberada sobre a vida dele ou dela, viajar aos 4 cantos deste mundo, pregando a palavra, sonha em ir para a África, sonha em cuidar dos ribeirinhos, e aí é o sonho de vida, é a promessa. E começa a namorar com um rapaz tradicional, bonitinho, certinho. Porém, o chamado dele é dirigir uma igreja local. O que vai acontecer com a missão sua ou a dele? Uma vai ter que parar, né? E aí é bonitinho no namoro, mas quando isso vai para o casamento, dá conflito, dá choque. É por isso que tem que ser avaliado muito o relacionamento antes do casamento. E aqui eu abro um parênteses para te dizer: não comece um namoro antes de conhecer a pessoa de verdade. Porque quando a pessoa começa a se envolver emocionalmente com essa pessoa através de beijos, o que acontece? Você está envolvida emocionalmente. Você tapa os teus olhos e pensa assim: no casamento eu mudo ele. No casamento eu mudo ela. E não é bem assim. Não é bem assim. Quem tem poder de mudar é o Espírito Santo, não você.
Mas o que acontece? O sentimento atrapalha de você ver realmente quem é aquela pessoa. E geralmente essa cegueira acaba no casamento. Então você tem que conhecer bem essa pessoa. Você tem que ver como ela age quando está com raiva, como ela age quando está numa situação de provação diante de Deus, como que é o comportamento dessa pessoa, o que ela tem de promessa, se encaixa com o que você tem na sua vida também. Porque, senão, mesmo sendo cristãos, tendo o mesmo mestre, o campo de que vocês vão orar não é o mesmo. E isso vai trazer conflito. Porque aí você fica infeliz no casamento, onde você quer viajar o mundo todo, com o marido que quer ficar, ou vice-versa, a esposa, na igreja local, sentadinho ali, bonitinho, dirigindo a igreja. Então, tem que ser conversado, tem que ser analisado. Por quê? Porque vai trazer conflito. Não pode andar os dois juntos se não houver um acordo. Tem casais que conseguem se relacionar bem assim, ok. Mas tem coisas que Deus avisa a gente antes. E se você está entrando num relacionamento que você está vendo que essa pessoa não é cristã, essa pessoa exerce uma outra religião, uma pessoa que não casa em nada do propósito que Deus tem para a sua vida, analisa bem se vale a pena continuar nesse relacionamento de namoro. Não estou dizendo de casamento. Casamento você já fez aliança. É orar para Deus transformar. Mas no sentido como eu posso dizer, tá conhecendo uma pessoa, tá namorando essa pessoa, você viu que não é a mesma coisa, né? Tem um exemplo no livro O Namoro que eu pedi ao Senhor. Esqueci o nome do livro agora, depois eu mostro. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui. Este livro tem uma parte que ele começa a falar sobre julgo desigual. E ele conta um exemplo de um pastor que estava namorando uma menina e pronto para casar. E aí ele decide que ele quer ir para um seminário. E o que acontece? Ele conta para ela que ele quer participar do seminário, que ele quer ser missionário e tudo, e ela joga um balde de água fria nele dizendo o seguinte: não vai dar certo e tal. Por quê? Porque o chamado dela era completamente diferente do que ele tinha. E aí o que acontece? Ele ora ao Senhor e fala assim: Deus, se não for do Senhor que eu esteja com essa pessoa, que termine esse namoro, sabe? Que o Senhor me mostre, né? E o Senhor foi mostrando para ele. Às vezes Deus quer nos responder, só que a gente não pergunta para Deus, com medo de perder aquela pessoa. Mal sabemos nós que Deus tem algo preparado melhor. Não que aquela pessoa seja ruim, mas que encaixa certinho. E aí o que acontece? Essa menina e eles terminam meses depois. E ele vai para o seminário e ele conhece uma menina, ele vê essa menina com o mapa na mão, estudando e tal. E ele pergunta para ela o que ela estava estudando. E ela começa a falar sobre missões, que é o desejo, é a promessa e tudo. E alguns meses depois eles começam a namorar. E eles se casam e eles estão na missão juntos. Então, se você casa com julgo desigual, muitas vezes você vai passar nervosos ali, situações de pagar o preço por aquela pessoa, que às vezes não é o que Deus quer para você. Foi uma coisa que você escolheu. Agora, quando Deus escolhe, é diferente. Ah, Ellen, Deus escolhe? Eu acredito que sim. Mas a gente tem que apresentar o relacionamento para o Senhor, né? Senhor é do Senhor, essa pessoa está me afastando de Deus. Quando a pessoa não exerce a mesma fé, uma pessoa que não é cristã, está te levando para perto ou para mais longe do Senhor? É isso que você tem que avaliar. É muito sério a questão de casamento. Tem muitos casamentos sendo destruídos. Por quê? Porque não conhece antes de casar. Simplesmente agem por carência, por emoção, né? Agem por achar que aquela pessoa é a pessoa ideal e às vezes não é. Então existe um julgo desigual para quem é cristão e para quem não exerce a mesma fé que você. Então preste atenção, ore ao Senhor. Desculpa o barulho aqui da moto. Se não for o mesmo julgo que você, pergunte ao Senhor: Deus, faz parte do propósito, né? Porque Deus tem o poder de transformar? Tem. Mas às vezes ele tem algo assim preparadinho ali para você e você tá aí segurando uma coisa que Deus fala: filha, larga, filho, larga. Porque quando viu que é de Deus vai ser perfeito para a sua vida. Então fique com essa palavra no seu coração. Ore ao Senhor, pede por uma direção, porque o julgo desigual, ele pode trazer sofrimentos no seu casamento. Por isso, se você está namorando, faça essa oração ao Senhor. Se esse vídeo chegou até você e você ainda não namora, preste atenção quando você começar a conhecer alguém e pensar em se relacionar, porque cristão não namora só por namorar, namora para casar. Então você precisa avaliar direito. Qual é a pergunta? Qual é o mestre dele?
qual é o campo que vamos semear. E se a resposta for totalmente aquilo que você acredita, é porque não é o que Deus tem para a sua vida. Amém? Que Deus possa te abençoar.